Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui tirar algumas dúvidas sobre o assunto do deserto. Vamos falar sobre o deserto? Você precisa assistir o podcast anterior para você poder entender esse vídeo, porque no podcast anterior, onde eu falei só com áudio, eu contextualizei o assunto do deserto, do arrebatamento da igreja, do arrebatamento dos mortos primeiros, depois dos vivos. E expliquei coisas referentes a deserto, não a desertos. Então você precisa assistir o podcast para entender isso daqui, tá? Esse vídeo aqui é para tirar a dúvida dos irmãos em relação à ida para o deserto, como que Deus vai nos levar, se realmente é aquele perímetro que Deus traçou para o arrebatamento dos vivos. É sobre isso que eu quero falar, então vamos lá. Eu percebi que a maior dúvida dos irmãos, de quem está querendo meditar e aprender, é como que Deus vai levar uma pessoa de um lugar para o outro. É o transporte. Eu percebi que a maior dúvida de todos é essa daí. A maioria dos irmãos entenderam que pode ser sim um deserto. Ou seja, eles entenderam aquele perímetro que Deus traçou ali em Isaías 27. Você precisa ler aquele texto e reler com mais atenção e entender ali quais são os propósitos de Deus, quais são os desígnios de Deus em ele demarcar um perímetro para falar da colheita dele. E eu expliquei com mais detalhes no vídeo anterior. Vou falar de novo aqui, com certeza. Mas eu percebi, a dúvida número 1 é a questão do transporte. Percebi que muitos irmãos acreditam no poder de Deus e que Deus vai fazer o que prometeu. Só que algumas pessoas parece, dá a entender, alguns irmãos dá a entender que eles têm dúvida do poder de Deus. Alguns dá até a entender que eles não querem usar as pernas. Parece que eles querem ser transportados de um lugar para o outro. Assim, você está aqui e de repente, você está lá no deserto, no conforto, sem precisar de nenhum esforço seu, porque aliás Deus fez isso com Filipe. Vou falar sobre isso também. Irmãos, vamos começar com Isaías 27? Eu não tenho os textos aqui, eu vou citar todos os textos de cabeça, pode ser que eu troque palavras ou fale alguma coisa que não está ali coerente com o texto, então precisa ler. Mas eu acredito que eu vou acertar na maioria das vezes. Em Isaías 27, o Senhor vai falar da sua colheita. Ele vai falar que vai debulhar o seu cereal e ele marca um perímetro. Isso daí não é espiritual. E isso daí é para falar a respeito dos vivos. Como que nós sabemos disso? Porque senão não precisaria de Deus marcar um perímetro. E ele falou que é do rio Eufrates até o Egito. Ele circulou esse perímetro. E é uma grande área. Engloba aí quase 3 nações. Quase não, engloba 3 nações. A Síria, próprio Israel e a terra do Egito. É um lugar muito grande. E cada um desses lugares tem desertos, no plural. Então nós podemos falar deserto no plural, porque Deus marcou um perímetro e disse que ia debulhar o seu cereal e colher os filhos de Israel um a um, desde o rio Eufrates até o Egito. E em cada um desses lugares tem desertos no plural, tem montes. Então podemos falar deserto dentro do perímetro que Deus demarcou, segundo a proposta que eu estou pondo para vocês. Concorda? Não estou mais olhando para o mundo inteiro, como cada nação tendo o seu deserto e cada pessoa indo de maneira mais fácil, de maneira mais acessível, com transporte mais tranquilo para o seu próprio deserto. Porque pensa bem, se não faria sentido Deus marcar aquele perímetro. Para que ele fez? Para espiritualizar, não é. Para falar a respeito dos mortos, menos ainda. Ele está falando a respeito dos vivos. Além do que, vai ter cativeiro tanto na Síria como no Egito. As pessoas, muitos judeus serão cativos, tanto para o norte como para o sul. E Deus também vai libertar esses cativeiros. Mas nós estamos falando do arrebatamento, daqueles que serão glorificados segundo a ordem de Melquisedeque. Se esse perímetro não tem sentido, então por que Deus falou assim? Não é verdade?
Preste atenção, Deus está falando do miolo do mundo. É o centro do mundo, a terra de Israel. E ali o Oriente Médio é praticamente o centro do mundo. É mais acessível para todos irem. Existe o texto, em Mateus 24, que Jesus fala que vai, depois dos dias da grande tribulação, ele vai enviar os seus anjos e os seus anjos vai recolher os seus eleitos dos 4 ventos. Presta atenção nessa expressão 4 ventos. Essa expressão está em Ezequiel 37, para falar da ressurreição. E existem várias maneiras de você interpretar esses 4 ventos. Se você não conhece a mensagem do deserto, ou conhece, mas prefere entender que esse deserto são desertos no mundo inteiro, embora não haja um texto que fale de desertos, você vai entender que terão pessoas espalhadas no mundo inteiro. Então, os 4 cantos é os 4 limites mesmo do mundo. Mas a palavra terra também pode ser interpretada para falar da terra de Israel. Tipo assim, Jesus, vamos considerar isso, Jesus poderia estar dizendo dos anjos, pegando os seus eleitos nos 4 cantos da terra, mas visando que nós entenderíamos futuramente a mensagem do deserto e o perímetro que ele marcou para dali arrebatar os seus eleitos. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, em Mateus 24, Jesus não está falando somente dos que vão ser arrebatados vivos. Ele está falando também dos mortos. Os mortos têm que ressuscitar primeiro. Temos que considerar que os mortos morrem e morrerão em todos os lugares da terra. Então, terá colheita também de mortos em todos os lugares do mundo, se você quiser sair para fora daquele perímetro. Jesus não está falando unicamente do arrebatamento dos vivos em Mateus 24, porque os mortos têm que ressuscitar primeiro e fazem parte da colheita. Essa é uma outra possibilidade de interpretação e acredito que não contraria a primeira. Como eu não acredito mais que cada nação vai ter o seu deserto e cada pessoa vai para o seu deserto que ela escolhe de cada nação, então eu estou indo para esse caminho de interpretação, que aliás é muito mais bíblico. Tenta concordar comigo, tenta pensar. Todos os textos que o Senhor fala que vai levar Israel, a sua igreja e muitas nações para restarem para o deserto, todos os textos é 100% que fala de um só deserto. 100%. Não tem nenhum texto que fala de desertos. Esse é um ponto. Outro ponto. A figura que Deus fez no passado, ele conseguiu deixar todo Israel em um só lugar. Isso não é impossível para ele. Então eu acredito assim. Percebi que tem irmãos que eles acabam limitando o poder de Deus. Alguns disseram assim: você delimitou o lugar do arrebatamento. Agora, como que pessoas vão sair dos extremos do mundo e vão para esse lugar? Ou seja, Deus ele tem o poder, ele teria o poder de pegar alguém do Brasil e levar pro sertão da Bahia? Tem esse poder. Ele tem o poder de pegar alguém dos Estados Unidos e escolher um deserto ali mais próximo e levar. Mas ele não tem o poder de catar uma pessoa de uma nação e levar para outra? Por que ele não tem esse poder? Isso que eu queria entender. Claro que ele tem esse poder. Algumas pessoas consideraram Atos 8, aonde você vê claramente Filipe sendo arrebatado. O arrebatado ali, a palavra arrebatado, é realmente a palavra que se usa para arrebatamento. Eu esqueci aqui agora a palavra. Eu não sei se é harpazo, não sei se estou pronunciando certo, mas é essa. E eu verifiquei que essa palavra, na maioria das vezes que aparece no Novo Testamento, está falando de arrebatamento mesmo, de arrebatamento na vertical, do céu para a terra, não na horizontal. A maioria das vezes. Só que tem alguns textos em que essa palavra está sendo usada para falar de arrebatamento, não de um arrebatamento do céu, da terra para o céu, mas de um lugar para o outro. E ainda tem que considerar isso. Alguns textos, essa palavra vai ser usada para falar de tomar força, de puxar força, de arrebatamento, mas não no sentido em que você está nesse lugar e de repente aparece num outro, como um teletransporte, sabe?
ser transladado, não nesse sentido. Realmente, eu posso ser tomado daqui com violência, com força e ser arrastado de maneira humana, humanamente falando, indo à pressa para outro lugar. Existe texto no Novo Testamento que a mesma palavra harpazo está sendo usada com esse sentido. Mas no caso de Filipe, nós acreditamos, eu acredito, que ele foi arrebatado mesmo. Foi tirado de um lugar para o outro, assim como Elias. Então Deus tem esse poder? Claro que tem. Mas não faria muito sentido, pensa comigo, ele pegar e transladar todo mundo de um lugar para o outro. Aonde que fica então a prova do coração? Aonde que fica o seu esforço? Aonde que fica a sua preocupação em entender os tempos? Deus pode fazer isso com algumas pessoas? Claro que pode. Com algumas pessoas que são fiéis a Ele, que não conseguiu sair do seu lugar e se mover para o outro. Não que ela seja tardia em ouvir. Presta atenção que nós vamos falar sobre isso. Mas realmente que ela não consegue. Uma senhora, um senhor, sei lá, por aí. Então ele pode fazer isso. E eu acredito que ele vai fazer. Mas eu não acredito que isso é uma regra, é uma lei. Que ele vai fazer com todos. Porque perde o sentido, né? Nós temos pernas. Todo mundo vai para Israel todo dia. Tem excursões para a Turquia. E pensa, as pessoas talvez, alguns irmãos talvez, pensam que de repente o anticristo vai aparecer na porta da casa dela e ela vai falar, ai meu Deus, o anticristo, eu tenho que sair daqui correndo. E sai pela janela e ela quer ser teletransportada. Ou ela pensa que, então, ela vai para um deserto mais próximo. Irmãos, muitas pessoas vão se ligar antes e vai para o deserto antes. Só que se você errar o tempo demais, você vai ficar isolado no lugar. Não vai ter ninguém para te apoiar. E você não vai estar sendo sustentado por Deus. É Deus que sustenta. Agora olha para o poder de Deus. Em Isaías 11, eu quero que você leia. Deus está falando que assim como no passado Israel, Deus abriu o mar e eles passaram a seco, assim como a vara tocou no mar e eles passaram a seco, ele vai fazer de novo. E ele fala que vai ferir o rio, eu não sei se é o rio Eufrates agora, mas ele vai ferir em 7 canais, eu acho que é o Eufrates, porque lá em Isaías 11 tem um paralelo com Isaías 27, na questão de pegar o povo, levar para um lugar, Egito, Assíria, o lugar que ele demarcou para supostamente ser o arrebatamento, e ainda fala do mar abrir, ele vai ferir o rio Eufrates em 7 canais, e diz que o povo vai passar seco. Você consegue espiritualizar tudo isso? Eu não consigo. Eu sei aonde que é coerente espiritualizar. Eu pelo menos consigo detectar isso. Às vezes a gente erra, mas ali eu entendo literal. Deus está chamando o êxodo de novo. E não é só isso. Leia lá Isaías 11. Em Isaías 5, você vai ver que Deus está falando de um tempo no qual ele vai proteger o seu povo com nuvens contra a tempestade, contra a noite. Isaías capítulo 5. Leia, por favor. Eu vou pôr os textos para vocês, mas eu não vou pôr ali tudo escrito. Eu vou pôr só o texto para você ler e destacar a palavra-chave. Por que Deus está falando que vai proteger o seu povo com nuvens, contra a tempestade, contra a chuva? O povo tem que estar em um lugar. É lugar de proteção. Não é só isso. Você está vendo colunas de nuvem. Em Joel, Deus fala que faria sinais com colunas de fumaça, de fogo. Em Zacarias 2, Deus fala que vai ser um muro de fogo ao redor de Jerusalém. Tudo bem, ali ele falou Jerusalém, não falou em todos os lugares ali, todos os desertos do lugar que ele demarcou. Mas você, que tem entendimento, que não espiritualiza tudo e que dá ouvidos ao que os profetas estão falando, você está vendo que Deus está remontando um êxodo novamente. Com colunas de fumaça, de fogo, assim como foi na terra do Egito, abrindo o mar para o povo passar seco. Inclusive, a questão do rio Eufrates é significativa para nós. Você tem que estudar sobre esse assunto. Pode pegar um aplicativo aí, procura a palavra Eufrates e vai fundo. Procura Eufrates e Egito
e a Síria e Egito. E vai fundo, vai vendo ali o padrão que vai sendo estabelecido. E aí você vai perceber que o rio Eufrates está entrando em cena duas vezes. Uma quando ele fere em 7 canais e o povo passa seco, e outra lá na 6ª taça, quando ele vai secar o rio Eufrates, para que os reis do Oriente, venham para a batalha final do Armagedon. Atos 8, pode acontecer? Pode, como exceção, não como regra. Porque se fosse uma regra, não precisaria muito da gente se preocupar, concorda? Ficaria meio desconexo. Porque Deus, se ele vai transladar as pessoas, para que então abrir o rio em 7 canais? Não faz muito sentido, né? E outra, pensa naquelas grávidas que Jesus fala, ai das grávidas, porque ele mandou Judá fugir para os montes, quem estiver na Judéia. Fugir para quê? Lembra que eu falei isso para vocês? Fugir para serem protegidos. E os montes ali, é os montes de Israel. Você percebeu que Deus está conduzindo, segundo essa linha que eu estou propondo, todo mundo ali para onde a besta vai estar? Só que vai ser uma provocação contra o dragão. Por isso que ele fica irado, ele lança um rio da sua boca, exército, para tentar arrebatar a esposa e não consegue, porque a terra abre a boca e engole o rio. Como foi no passado, como está escrito em Êxodo 15. Então ele fica irado, porque ele vê os ímpios que têm a marca da besta, eles vão ver a coluna de fogo, a coluna de nuvem, e não vão poder chegar ali. Não é ali, logo ali, mas é ali numa visão periférica que você pode ver à distância. Você vai ver ali, eles estão ali, mas eu não consigo ir ali. Eu mando o exército, a terra abre a boca e engole o rio. Entendeu? E se Jesus mandou as pessoas fugirem para a Judéia, quando virem o abominável da desolação, no lugar que ele não deve estar, é um último alerta. Porque você pode fugir antes. Na verdade, você deve ir antes. Antes da última semana, já tem os sinais que a gente consegue detectar. Então, é para ser protegido, ou seja, já está sendo lugar de proteção ali. Ali no território onde a besta vai estar. O trono de Satanás vai estar na Turquia, perto do rio Eufrates. A besta vai fazer guerra contra o sul, aonde está o Sinai, para querer dominar Israel. Todo lugar ali onde ela vai estar. Mas lembra, o anticristo e os seus 10 reis, eles vão ter guerras, conflitos, perturbações, fora as perturbações que as duas testemunhas farão com os toques de trombeta, diminuindo o poder da besta, o poder da energia, tudo, diminuindo tudo. Fora tudo isso, Deus vai levantar reinos para batalhar contra o anticristo, vai infernizar a vida dele o tempo todo. Ele vai infernizar a vida dos santos, mas Deus vai infernizar a vida do povo dele. Taças da ira de Deus vão estar sendo derramadas da metade da semana em diante sobre quem tem a marca da besta. Entendeu? Então, se fosse na questão de transladar, Jesus não precisaria falar ai das grávidas, ele poderia transladar as grávidas. Será que ele não tem misericórdia das grávidas? Então, se eu mesmo disse que isso não é uma lei, mas é uma exceção, é a lei da exceção e ele pode fazer, por que ele não faz com as grávidas? Porque é um castigo. Ele falou para o povo isso antes, presta atenção. O abominável da desolação vai estar no lugar onde não deve estar já no início da semana. No meio da semana, piorou, porque no meio da semana ele recebe o trono da besta, o trono do dragão e poder e autoridade do dragão. Então é o aviso final. Tem pessoas que ignoraram os 10 reis unidos. Presta atenção nessas grávidas. E quando ele fala ai das grávidas, é como ele estivesse falando ai dos maridos dela também. Ai da família, ai dos irmãos. Porque vai querer fugir em nevasca, em cima da hora, no dia de sábado. Presta atenção nas palavras do Senhor Jesus. A 4ª trombeta vai fazer a 3ª parte do sol, da lua e das estrelas perderem a 3ª parte do poder. Lugares que são frios vão congelar. Até o próprio reino da besta vai ser afetado. Porque em lugares como a China, a Rússia, muitos lugares nos Estados Unidos, já fazem aí 15, menos 20. E tem pessoas habitando nesses lugares. Esses lugares se tornarão inabitáveis. A 3ª parte do sol será ferida, irmãos. E a 3ª parte da lua também. Mares ficarão conturbados. Pessoas que vivem ali ao redor dos mares sofrerão conturbações das águas.
Enfim, é muita coisa para calcular e Jesus falou uma realidade. Como essas mulheres e os maridos delas rejeitaram a visão dos 10 reis unidos, rejeitaram muitas das palavras das duas testemunhas. Às vezes não é que rejeitaram 100%, ficaram em dúvida. Vou abandonar minha casa, o meu lar? Não, o Deus de Israel está com a gente. Eles falam isso hoje. Talvez o domo, aquele domo lá eu esqueci até o nome, Iron Dome, que protege eles dos mísseis, talvez eles continuem confiando naquilo. E aí vão quebrar a cara. É castigo. Por isso que o Senhor Jesus está falando, fuja, mas se for tarde, vai receber castigo. Então, ai dessas pessoas. Estão grávidas, né? Há 9 meses atrás, estavam tendo filhos. Irmãos, dentro da última semana tendo filho. Pelo amor de Deus, agora não é nem momento para ter filho. Se você ter filho agora, e você acredita que resta pouco tempo para a vinda do Senhor, você vai ter dificuldades em criar as crianças agora. Se você não sabia, tudo bem. Mas se você sabendo tem filho agora, se prepara que você vai ter dificuldade. Fora as dificuldades para você educar o seu filho num mundo lixo desse, com redes como Instagram, TikTok. E toda essa porcaria aí, como agenda da ONU, perturbando a cabeça das crianças. Homem com homem, mulher com mulher. Entendeu? Os filhos já estão sendo devorados. E preparados para não acreditarem no Senhor. Então é um aviso final, entendeu? É justo. Eu avisei. É como se o Senhor Jesus estivesse falando. Eu avisei. Minhas testemunhas avisaram. Deram a vida para isso. E vocês vão ouvir agora só porque está vendo sinais e porque está vendo exércitos encurralando o povo de Israel? Ai das grávidas. Justo. Então, Jesus não está teletransportando essas grávidas. Mas ele pode fazer com outros. Não é uma lei isso. Não faz sentido. Vamos usar as nossas pernas. Como que então... Mas eu quero entender agora, para finalizar. Como que eu vou... Ainda a pessoa pode fazer essa pergunta, né? Como que eu vou para o deserto que você está falando? Lá para a terra de Israel, ou lá para o norte, ou para o sul? Você vai... Se você for antes, você vai comprar uma passagem e vai para a terra de Israel, primeiramente. E de lá você vai se locomover, se tiver pessoas fazendo o mesmo, para o lugar. O que tem de complicado nisso? Não é assim que você teria que fazer? Se você acha que o deserto é o Brasil, tem pessoas falando que o Brasil é o deserto, irmãos. Por quê? Porque o Brasil alimenta muitas nações, porque o Brasil é um país tropical, porque isso, porque aquilo. Irmãos, me mostra um texto na Bíblia onde Deus está assinalando o Brasil como deserto. Você pode não acreditar nisso que eu estou falando e continuar estudando e acreditar que são desertos do mundo inteiro. Tudo bem, mas você falar que o Brasil é o deserto, é o único deserto e é o Brasil, já um americano entende essa palavra e vai falar, não, é os Estados Unidos. Outro vai falar, não, é a China. Outro vai falar, não, é o Japão. Assim, não se interpreta as escrituras baseado na nossa lógica e na nossa limitação humana. Não limite o poder de Deus. Ele vai abrir as águas de novo, ele vai fazer maná cair do céu, acredito eu. Não tenho nenhum texto para falar que o maná vai cair do céu, mas ele tem textos em Isaías 42, 43, onde ele fala que vai fazer as rochas brotarem água, para dar de beber o seu povo. E os animais do campo honrarão o seu povo. Vai aparecer animais, vai aparecer cordonizes, para o povo se alimentar. Agora, se você diz, não, isso daí já aconteceu, não, isso não é para o futuro, então você junta feijão, junta arroz, junta semente, pega um carro, viaja 7 horas e vai para o seu deserto. E ali você grava vídeo e manda para o YouTube. Ou seja, não estão sendo sustentados por Deus e nem foram para esses lugares na direção de Deus. Se for com esse raciocínio, se for se afastar do sistema das grandes cidades como um estilo de vida, tudo bem. Fica até mais fácil para se adaptar a um momento em que o Espírito de Deus vai movimentar de maneira geral, com sinais, poderes, prodígios, colunas de fumaça, coluna de fogo, o seu povo
para esse lugar que eu estou pensando que é. Compreendeu? Deu para eliminar as dúvidas? Não coloque limitações no poder de Deus. Leia o profeta Isaías inteiro. Você vai ver que Deus promete sustentar as pessoas em lugares áridos. Mas é claro, ele fala assim, se você abrir a tua alma ao faminto, se você resplandecer nas trevas, como luz nas trevas daquele que anda em trevas, eu também vou sustentar a tua alma até em lugares áridos. Quem tem olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para entender, entendeu o que Deus está falando. Então trabalha hoje, abra a sua alma para o faminto. Lembra de Mateus e Lucas? Um coloca isso daí como coisa literal mesmo, e outro coloca como espiritual, né? Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede, porque serão saciados. Mas Lucas fala fome e sede de justiça. Você pode não estar visitando pessoas no presídio, vestindo a pessoa que está nu, dando de beber para o sedento, dando de comer para que tem fome. O Senhor Jesus falou isso, não falou? Inclusive, um pouquinho antes dele fala que vai reunir bodes e ovelhas diante dele. Você pode não estar fazendo isso literalmente, mas espiritualmente, se você prega a palavra de maneira correta, em conformidade com todo o Evangelho, com os profetas, com a lei, você está fazendo isso. E se você brilhar nas trevas de quem anda em trevas e saciar ela com a palavra de Deus e dar para ela de beber e de comer, Deus também vai fazer isso para você. E vai te sustentar em lugares áridos. Eu vou pôr esse texto para vocês, tá bom? Leia o comentário fixo, a descrição, porque ali eu coloco vários acréscimos. É assim que eu vejo hoje, eu acho isso muito coerente, e eu vejo isso porque eu estou olhando os textos, os irmãos lá do grupo, o irmão Alex, do canal Reino Inabalável, o Márcio Efraim, o Márcio do canal Efraim, o irmão Magno não está agora participando tanto, mas tem um irmão Joel, de Portugal, que ele não tem canal. Nós estamos vendo todos esses textos, cada um trouxe textos incríveis. São 7 irmãos, não são os 7 que estão participando, mas cada um trouxe textos incríveis e meditações incríveis em cima disso. E realmente é fato, olha que nem abri aqui o profeta Miqueias, que foi o irmão Joel, de Portugal, que trouxe esses textos de Miqueias que nem eu conhecia. Por que eu falo nem eu? Porque eu falo do deserto desde o Japão. E eu não tinha visto esses textos. Eu só procurei a palavra deserto e desertos. Mas eu não procurei lugares áridos, ermo e por aí vai. Então eu percebi que para a mensagem do deserto ficar completa, não é só você buscar a palavra deserto e ficar lendo textos isolados. Passa pelo profeta lendo tudo, mas se quiser fazer uma pesquisa ampla, e é muito bom que faça isso, procura a palavra deserto, desertos, lugares ermo, mais o quê? Mais o que eu posso dizer? Lugares ermos, esqueci agora as outras palavras que são similares a essa. E também as palavras que revelam o contexto do deserto, como tem que estar lendo o profeta Isaías, né? Como Deus falando que vai abrir o mar como fez antigamente. Em Miqueias 7, Deus fala que vai fazer sinais outra vez, como fez na terra do Egito. Ele fala isso em Isaías 11. Ele fala isso em outros profetas que eu não estou citando porque não me lembro. Em Oséias 2, ele fala que vai levar o povo para o deserto e vai falar o coração do povo, assim como ele fez no Egito. Irmãos, são muitos os profetas e muitos os textos para reconstruir a mensagem do profeta que Deus espalhou e nós vamos juntar. Eu vou fazer um vídeo incrível sobre isso também. O que Deus espalhou é para a gente juntar com ele, porque se você não juntar com ele, você vai espalhar. Quem com ele não ajunta, espalha. Entendeu? Então, nós temos que juntar aquilo que ele mesmo espalhou e está juntando, porque tem tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de espalhar, há tempo de juntar.
Eu vou fazer um texto sobre isso, um vídeo sobre isso, vocês vão ver que coisa incrível. Então, para reconstruir a mensagem do deserto que o Senhor mesmo espalhou pelos profetas, precisa de tudo isso. Não é apenas usar a lógica humana com alguns textos que você ouviu no vídeo. Você tem que estar lendo. Tá bom? Então aqui eu finalizo a mensagem. Tá ficando escuro já. Aqui eu vou finalizar a mensagem e aí no próximo estudo, eu não sei se vai ser através de uma live ou vai ser eu mesmo andando pelo parque. Deus abençoe, irmãos. Fiquem na paz e meditem na palavra, tá bom?